Bom dia, turma. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos iniciar nosso dia, nossa quarta-feira, com a aula de língua portuguesa. Antes de darmos início e entender o conteúdo de hoje, que se trata de uma reescrita de um texto, onde iremos focar a questão da pontuação, letras maiúsculas e minúsculas e parágrafo. Por que isso, professor? Porque eu percebi ao longo das últimas produções textuais que vocês realizaram, eu senti uma certa dificuldade de vocês nesses aspectos. Então, a partir dessa análise de ver texto a texto, eu percebi que era necessário a gente fazer uma atividade como essa. Então, antes de partirmos para as orientações dessa atividade, como vocês devem revisar cada tópico desse, a gente vai antes analisar a mensagem do nosso card socioemocional do dia e em seguida fazer a reflexão. Vamos lá! Ao invés de condenar as pessoas por seus atos, tente compreendê-la. Olha que reflexão bacana a gente pode fazer a partir dessa mensagem do nosso card socioemocional. Muitas vezes nós condenamos nossos amigos, nossa temática da quinzena, amizade, por situações bobas que muitas vezes nós preferimos condená-los do que tentar entender a situação. E é essa a mensagem. Quando nos deparamos com uma situação difícil, que gere desconfiança, que pode estar atrapalhando a nossa amizade com o coleguinha, pausa, tenta compreender, tenta se colocar na situação, procura conversar com seu coleguinha em vez de discutir. Olha só que dica bacana. E isso serve para o resto da vida. Vamos começar então efetivamente a nossa aula de hoje. Para a gente dar início, a gente vai focar na pontuação. Olha só que tópico interessante a gente vai estar estudando hoje. E para animar essa videoaula, eu vou trazer um repente. Isso mesmo, repente da pontuação. Uma forma também de valorizar a nossa cultura e tentar conhecer um pouquinho sobre o ponto final, a vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dentre outros que vocês irão identificar nesse vídeo. Muita atenção, anota tudo no caderno. Para que serve cada sinal de pontuação? Se você registrar, eu tenho certeza que vai ficar ainda mais fácil compreender e, consequentemente, aplicar nas produções que vocês ainda irão realizar. Vamos lá! Oi, gente, pessoal! Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal! Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. Dois pontos, canto, riso e diversão. A
vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Muito bacana. Gostaram também? Eu gostei bastante. Então agora é pegar essas dicas e colocar tudo em prática. Para ficar mais fácil ainda de vocês realizarem a nossa reescrita do dia, o que é que vocês deverão fazer? Vocês deverão analisar essa orientação que eu vou estar dando um passo a passo de como fazer. Já vou estar explicando um pouquinho em relação ao parágrafo, né, que eu ainda não falei, também em relação às letras maiúsculas e minúsculas e a pontuação, como vocês acabaram de ver de uma forma bem interessante. Então, muita atenção para não ter erro na hora da nossa atividade do dia. Vamos lá! Dando continuidade à nossa videoaula, conforme acabei de explicar para vocês, a gente está aqui na tela observando a atividade proposta do dia. Vocês têm um texto, o cágado na festa do céu, e vocês podem observar, né, assim olhando rapidamente, que a gente tem alguns erros ao longo desse texto. E o desafio é justamente corrigir todos esses erros numa reescrita no caderno de vocês. Então, vocês irão iniciar, né? Não esquecendo aí no caderno de vocês do cabeçalho. Aqui eu só coloquei o título para forma de agilizar aqui a nossa orientação. Então, vocês vão colocar o título centralizado e observar alguns detalhes. Vamos lá. Um detalhe que eu percebi nas produções de vocês é que vocês escrevem dessa maneira, ó. Aqui como se fosse o início aí da linha do caderno de vocês e vocês organizam tudo dessa maneira, ó. E a gente sabe que aqui nós temos o primeiro parágrafo. Esse texto está escrito em prosa. E aqui a gente pode observar o primeiro parágrafo. Mas o primeiro parágrafo não pode iniciar aqui no início da linha. Como é que nós devemos fazer? Observem. Já vou começando dando a dica para a gente já fazer esse primeiro parágrafo corretinho. Então, a gente precisa, ó, a gente não vai começar aqui. A gente começa aqui. A gente tem que dar mais ou menos espaço de um dedo. Tá bom? Olha essa dica. Então, a gente vai começar aqui. Certa vez houve uma grande festa para a qual... Viram só? Como agora ficou diferente, ó. Não está um abaixo do outro. A gente tem que iniciar deixando esse espaço. A qual foram convidados... Perdoe a letra do professor, porque ele está fazendo rápido para o vídeo não ficar longo. Foram convidados os bichos da floresta. Observem aqui no texto, porque aqui já vai começar uma nova ideia, um novo período. O que a gente deve colocar aqui para separar essa ideia? Observem que aqui está com letra maiúscula. Se fosse uma letra minúscula, poderia ser uma vírgula, né, para dar uma pausa no texto para seguir adiante. Mas não, aqui a gente vai colocar um ponto final, ponto corrente, que a gente chama também, tá? Que ele vai ficar só quando a gente finalizar. Então, certa vez houve uma grande festa para a qual foram convidados os bichos da floresta. Terminei a minha ideia aqui. Aí vou iniciar, sempre após o ponto, eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Todos se encaminharam para lá. Observe aqui, já tem a vírgula. Em alguns espaços vocês vão ter que colocar a vírgula também. Para lá. E o cágado, aí eu vou colocar esses 3 pontinhos, já até explicando, né, essa pontuação, que indica que vai ter mais, que vocês darão continuidade. Eu não vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, mas muita atenção, tá?
Observe. Pediu, olha só, será que eu vou precisar corrigir nesse trecho aqui? Após a vírgula, depois de uma vírgula, eu escrevo a palavra com letra maiúscula? Não, eu escrevo com letra minúscula. Eu só vou utilizar a letra maiúscula no início do parágrafo, ok? Depois no ponto final, como eu fiz aqui para vocês. E também quando eu vou identificar, por exemplo, olha só aqui, nome de pessoas, o nome do autor do texto, Monteiro Lobato. Nesse caso aqui eu devo fazer como? Monteiro Lobato. Ok? Vamos lá, em relação à pontuação, observem, não esqueçam dos parágrafos, tá? E a gente vai lembrar que, observe, a garça respondeu. Quando eu digo a garça respondeu, aqui representa a fala de um personagem. O que é que eu coloco para indicar a fala de um personagem? A gente utiliza o travessão. Pois não, e o cágado montou. E antes, e o que é que indica que o personagem vai falar? Olha só, a garça respondeu. Aqui a gente tem 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque esses 2 pontos indicam que o personagem vai falar, certo? É utilizado não só para indicar a fala que o personagem vai falar, mas também outras situações que a gente acabou de ver no repente da pontuação, tá? Fiquem atentos, sempre que houver fala de personagem, inserir o travessão. Ao finalizar uma frase, colocar o ponto final. Alguma ideia ao longo desses parágrafos maiores, colocar a vírgula quando necessário. Se atentem que as letras maiúsculas sempre são no início e não no meio das frases, tá? Ponto de interrogação. Se alguma dessas falas indicar uma pergunta, ponto de interrogação. Ponto de exclamação quando tiver alguma ideia de surpresa, de admiração, ou outras situações também que foram apresentadas lá no nosso repente da pontuação. Então, vocês deverão seguir o texto de vocês e irão fazer a reescrita de todo esse texto, tendo o máximo de cuidado para colocar essa pontuação, tá certo? Como esse texto é um pouquinho maior e vocês terão que ter muita atenção, eu vou aceitar essa atividade de hoje até às 17 horas, tá? Porque a gente só vai fazer a correção em outro momento, como eu explico daqui a pouco, no final desta videoaula. Então, hoje eu vou receber essa atividade até às 17 horas, sem prejuízo à frequência. Com todas essas dicas, tenho certeza que vocês farão uma atividade maravilhosa. Todo cuidado. Ficou com dúvida ainda? Volta esta videoaula, assiste novamente para que vocês consigam resolver a atividade com qualidade. Inicia com o cabeçalho, identifica o título do texto que nós estamos fazendo e vocês vão reescrevê-lo, conforme eu já orientei. Então, reescreve todo o texto. Se você não tiver um caderno grande, né, que eu vejo que alguns de vocês escrevem num caderno pequeno, vocês podem estar utilizando uma outra folha, uma folha sem pauta, né, se vocês estiverem em casa, para ficar até melhor o espaço, né, distribuir todo o texto, que ele não é tão pequeno, mas também não é grande, tá? Então, sigam as orientações, reescrevam com todos os detalhes que foram aqui explicados nessa videoaula. E a nossa correção será na próxima aula de língua portuguesa, onde a gente vai fazer uma outra webconferência para a gente discutir cada detalhe desse texto e ver se vocês de fato conseguiram acertar. Fico no aguardo de textos maravilhosos. Conto com vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.